Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tec Concurso. Sou Levi Moscovitz, professor de Direito Penal. Vamos trabalhar hoje com extraterritorialidade, tema ardente em prova de concurso público, exatamente porque as pessoas não conseguem, muitas vezes, diferenciar as modalidades de extraterritorialidade. Vamos nessa, sem maiores delongas. Lembre-se que extraterritorialidade nada mais é do que a capacidade de aplicação da lei penal brasileira a um fato ocorrido no exterior. Pronto, isso é extraterritorialidade. E você estuda extraterritorialidade no artigo 7º do Código Penal. Ponto. A partir dessa linha de raciocínio, vamos desmistificar e tirar qualquer dúvida que você tenha, tá? Porque quando você pensar em extraterritorialidade, falamos em extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada e hipercondicionada. Ó, antes de mais nada, a incondicionada, você vai concordar comigo que, obviamente, não demanda condições, ou seja, basta que exista a aplicação de a ocorrência de uma das hipóteses previstas em lei para que assim exista a aplicabilidade da norma brasileira. Estaríamos falando ali de extraterritorialidade condicionada quando determinado fato depender ainda de determinados requisitos. E a hipercondicionada, como o próprio nome já sugere, vai ter mais condições ainda. Então, esse é o passo a passo. Só que o problema que muitas vezes o examinando enfrenta é identificar quais são as hipóteses, né? E já vou lhe dar logo uma manha de cara. A extraterritorialidade incondicionada, ela pode ser identificada na sua prova quando a questão traz uma hipótese específica e delimitada. Ou seja, quando a própria questão informa um determinado bem jurídico em determinada situação. Então a questão vai lhe dizer. Existem então somente 4 modalidades de extraterritorialidade incondicionada e a questão vai lhe dizer. Então você vai encontrar com muita facilidade a partir desse macete que eu acabei de lhe dizer. Olha, extraterritorialidade incondicionada, as hipóteses são específicas e delimitadas. Você quer ver uma coisa? Se eu disser para você, crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Especifiquei. Concorda comigo que eu especifiquei? Se eu disser para você, crime contra a fé pública ou patrimônio brasileiro no exterior. Especifiquei. Não especifiquei? Especifiquei. Crime praticado por funcionário público no exterior contra a administração pública. Especifiquei? Especifiquei. Crime de genocídio. Especifiquei? Especifiquei. Pronto, é isso. Agora observe uma outra situação. Crime praticado por brasileiro. Que crime? Eu disse qual era o crime? Especifiquei? Não. Então, primeiro macete para te ajudar a lembrar. Extraterritorialidade incondicionada demanda hipóteses específicas. A própria questão vai lhe dar. Ela vai lhe dizer qual é o crime. Certo? A partir dessa linha de raciocínio, vamos conhecer as hipóteses? Está lá, ó. Artigo 7º, inciso 1º do Código Penal. Quais são as hipóteses, Levi, de extraterritorialidade incondicionada? Vai lá. Crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Bom, cuidado com os meios jurídicos, tá? É só vida ou liberdade porque entende-se vida e liberdade, como os bens jurídicos mais importantes de qualquer pessoa. Então, vida ou liberdade, ponto. Patrimônio, dignidade sexual, nada disso ainda. Vida ou liberdade, os bens jurídicos tidos por mais importantes, pela doutrina como pela jurisprudência, tá? Presidente da República. Gente, eu disse vice-presidente da República. Eu disse presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente Supremo. Não disse nada disso. Presidente da República, tão somente presidente da República. Portanto, pense logo no cargo mais alto do Executivo. Segunda hipótese, contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Resuma tudo. Crime praticado contra o patrimônio ou fé pública da administração pública, direta ou indireta brasileira. Acabou-se. Acabou-se. Ó, tá aqui, ó. Levi, me dá um exemplo aí. Vamos pegar uma situação específica. Um dos países mais bonitos que eu conheci foi a Colômbia, tá? E a moeda colombiana, o peso colombiano, é um pouco desvalorizado em relação ao real. Digamos que eu tenha adorado tanto a Colômbia que eu tivesse pensado o seguinte: vou permanecer na Colômbia, vou falsificar real, que eu poder me manter com tranquilidade. Trata-se de um crime praticado na Colômbia. Que crime é esse, Levi? Moeda falsa. Ora, trata-se de um crime contra a fé pública brasileira.
Observado isso, galera, você vai concluir que, apesar do crime ser praticado na Colômbia, existe a possibilidade de aplicação de lei penal brasileira e essa aplicação será feita de modo incondicionado, ou seja, eu não vou exigir mais requisitos. Por quê? Porque se encaixa em uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. É isso. E, de fato, vá na Colômbia, visite Bogotá, visite Cartagena, visite San Andrés, visite Medellín, visite porque são lugares incríveis. Vá por mim, você vai me agradecer, velho. Mande mensagem no meu direct que você vai me agradecer, tenho certeza disso, tá? Terceira hipótese, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Olha, um gerente do Banco do Brasil em Portugal não pode vir a ser processado por peculato? Não é? Não pode acontecer? Pode acontecer, portanto, tá aí. Situação explicada. Demandará mais condições? Não. Quarta hipótese, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Observe que quando eu digo domiciliado no Brasil, pode ser um estrangeiro domiciliado. Pode ser um estrangeiro domiciliado. E tem uma coisa, gente, que eu sempre costumo lembrar. Se a extraterritorialidade é incondicionada, significa dizer que, independentemente de haver absolvição ou condenação no estrangeiro, nada impede a aplicação de lei brasileira. Acabou. E isso é importante. Então, trago logo uma de prova para você, ó. Nos casos de extraterritorialidade incondicionada, o agente é punido, que é absolvido ou condenado no exterior. Agora, lembre-se que se houver cumprimento de pena no exterior, ali vamos nos valer das regras do artigo 8º do Código Penal, que trata sobre a pena cumprida no estrangeiro, para ali atenuar ou abater o que foi cumprido. Beleza? Então, isso aí você já tem que estar ligado. Levi, como é que eu identifico extraterritorialidade incondicionada? Hipóteses específicas que serão trazidas na questão. Ó, vida, liberdade do presidente da República, patrimônio ou fé pública da administração brasileira, crime contra a administração pública por quem está a seu serviço, por funcionário público, e ainda crime de genocídio quando a gente é brasileiro ou domiciliado no país. Matou isso daí, vai para eliminação. Se não é isso, não é incondicionado. Então, vamos agora conhecer as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Como eu lhe disse, as hipóteses não são específicas, ou seja, a legislação não traz para você os pontos como traz na hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Não traz, meu velho, não traz. E se não traz, é aí que a gente precisa compreender como vai funcionar isso. Tá? Vamos lá? Levi, quais são as hipóteses de extraterritorialidade condicionada? Crime que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Eu estou especificando? Estou dizendo que crime é extraterritorialidade condicionada. Vou dar um exemplo aí, vamos lá. Tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de pessoas, não é? Todos esses crimes são crimes que o Brasil, junto a outros países, se reúnem com o objetivo de, obviamente, reprimir a sua prática. Mas para fins de prova, lembra. Crime que o Brasil se obrigou a reprimir. Estou dizendo qual? Não. Extraterritorialidade condicionada, portanto, demanda condições para efetiva aplicação. B. Praticado por brasileiro. Bom, praticado por brasileiro, eu estou especificando? Pode ser qualquer crime. Terceiro, praticado em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí, então sejam julgados. Ora, eu comentei numa aula que eu tratei sobre a territorialidade, dizendo para você o seguinte, olha, embarcações e aeronaves privadas brasileiras, se estiverem em território alheio, aplica-se a regra do território alheio. Mas se, por exemplo, houver a saída de lá antes da aplicação, vai ficar sem aplicar a lei? Vai ficar sem punir? De modo algum, que é que o Brasil diz, olha, de fato, o direito é seu, mas se você não aplicar, vem para mim agora. Mas, repito, estou especificando qual é o crime? Então aqui, ó, não especifica o crime, não especifica o crime, não especifica o crime. Não especifiquei qual crime, extraterritorialidade condicionada, mas se é condicionada, precisa de condições. Pode ser aplicada de qualquer forma a lei penal brasileira? E é isso que a gente vai ver exatamente agora. Vamos lá? Condições. Quais são as condições, Levi? Primeira, o agente deve entrar no Brasil. Observe que são condições cumulativas, tá? O agente deve entrar no Brasil. Segundo, o fato deve ser punível nos dois países, ou seja, o indivíduo deve ser punido tanto pelo que ele fez lá, como que ele fez aqui. Trocando em miúdos, gente, é crime nos dois países, tá? Terceiro, autorizar a extradição, o fato deve autorizar a extradição. Quarto, não ter cumprido pena ou ter sido absolvido no estrangeiro. Então, se na hipótese de extraterritorialidade condicionada houver cumprimento de pena ou absolvição, já não pode haver aqui a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira. Levi, dá um exemplo aí, vamos lá.
Um brasileiro no estrangeiro pratica furto. Vamos lá, na Colômbia, pronto, praticou furto na Colômbia. E aí, Levi, pode ser aplicada a lei penal brasileira? Vamos observar as condições. Digamos que ele foi processado e condenado a 2 meses de prisão. E cumpriu os 2 meses de prisão. Volta para o Brasil. O Brasil pode querer aplicar a lei nele? Vamos observar? Entrou no Brasil? Entrou. Furto é punível nos 2 países? É. Toda de extradição? Sim. Não ter cumprido pena ou ser absolvido no estrangeiro? Opa! Cumpriu pena. Se cumpriu pena, falece o direito do Brasil de aplicar a sua lei. E por fim, não ter sido perdoado, ter extinta a punibilidade no estrangeiro. Portanto, são condições, gente, cumulativas. Então lembre-se, a questão não especificou o crime. Se não especificou o crime, depende de condições. Quais são essas condições? Exatamente as que estão aqui. E normalmente, galera, as bancas trazem situações de problema com isso, né? Principalmente bancas como o FGV, né, que gosta muito de trabalhar com situações de problema, quando cobram esse assunto, cobram com situações de problema, então fique atento a isso. Marque cada coisinha, se cumpriu pena, se foi absolvido, porque sem dúvida, dos requisitos, esse é o que mais cai em prova. E esse é o que mais é cobrado. Tá certo? Atenção nisso. E vamos conhecer a extraterritorialidade hipercondicionada. Olha, se é hipercondicionada, são várias condições. E assim, cai pouco em prova, viu, gente? A verdade é essa. A hipercondicionada cai pouco em prova porque existe tão somente uma única hipótese. Crime praticado contra estrangeiro, contra brasileiro, perdão, no exterior. Ora, e quais são as condições, Levi, nesse caso, para ver a aplicação da lei penal brasileira? Olha aí. As 5 primeiras condições são as condições que trabalhamos anteriormente. Ou seja, a hipercondicionada é a condicionada mais um plus. E quais são esses plus, por assim dizer? Olha lá. Além de o agente entrar no Brasil, o fato de ser punível nos 2 países, autorizar a extradição, não ter cumprido pena ou ser absolvido no estrangeiro, não ter sido perdoado ou extinta a punibilidade no estrangeiro, além disso, deve ter sido não foi pedida ou foi negada a extradição, tá? E deve haver requisição do ministro da Justiça. Então, aí você já tira, observe bem, aí você já tira que trata-se de uma hipótese raríssima de acontecer e dentro da análise da extraterritorialidade hipercondicionada, o que cai mais em prova é a exigência que o examinando deva ter de conhecer a necessidade de requisição do ministro da Justiça. Fechado, galera? Mais uma dica para você aqui. Um forte abraço, bons estudos!